Vamos começar com uma imagem assim. Pensa num vale no Paquistão, o Swat. Ele já foi apelidado de a Suíça do Oriente. É um bom apelido. É, né? Olhando as descrições no livro que a gente tem hoje, dá para entender perfeitamente. É um lugar de rios de água cristalina, uma história de milênios, tem até budas gigantes esculpidos nas montanhas, famílias fazendo piquenique, uma paisagem que, sabe, respira paz. Exatamente. O livro que a gente vai analisar, Eu Sou Malala, transporta a gente para esse mundo. E o interessante é que, embora a história do atentado que ela sofreu seja mundialmente conhecida, a nossa conversa hoje vai mergulhar no que existia antes disso, no solo cultural e político onde essa história toda cresceu. Essa é a nossa missão aqui, né? Tentar entender as forças que formaram não só a Malala, mas a sociedade ao redor dela. E que transformaram aquele lugar tão pacífico num campo de batalha ideológico. Usando só o que ela conta no livro, a gente vai tentar entender o que levou essa jovem e a família dela a trilhar um caminho tão diferente do resto da comunidade. E para isso, o primeiro ponto a entender é o próprio Swat. O livro explica que, historicamente, o Vale era um estado principesco, sabe? Quase autônomo, mesmo depois da criação do Paquistão. Ah, então eles tinham um governo próprio. Isso. Era governado por um líder local, o Ali, e aqui tem um ponto que o livro levanta que é crucial. A definição de bom governo para o povo de lá era baseada em rapidez e autoridade moral, não necessariamente num processo democrático. O que isso quer dizer na prática? Que eles preferiam a justiça local. Exatamente. A Malala descreve como muitos preferiam a justiça do Ali, que era rápida, direta, ao invés do sistema paquistanês, que eles viam como lento, burocrático e, acima de tudo, corrupto. Essa insatisfação com o Estado, sabe, criou um vácuo. Um vácuo que alguém ia preencher. Pois é. E o ponto-chave não é só que as pessoas estavam descontentes, é que o que elas valorizavam era uma justiça com uma base moral forte. O Talibã, mais tarde, não ofereceu um sistema político novo. Eles ofereceram uma versão mais extrema do tipo de justiça que a população já confiava. Isso fez com que a chegada deles parecesse menos uma invasão e mais um retorno à ordem. Nossa, isso já muda completamente a perspectiva, né? Não foi uma ruptura, foi uma intensificação de algo que já estava lá. E falando em cultura, o livro nos leva para dentro da casa da Malala. E fica muito claro que a família dela era uma anomalia nesse cenário. A figura do pai, o Ziauddin, é o pilar de tudo. Um homem apaixonado por poesia, mas que sofria com uma gagueira severa. Tem uma história no livro sobre ele que é simplesmente fantástica. A do concurso de oratória, né? É essa mesmo. Contra todas as expectativas, ele se inscreveu. O próprio pai dele, o avô da Malala, riu, disse algo tipo: como assim? Você leva 2 minutos para dizer uma frase? Nossa! Pois é. E, no entanto, ele sobe no palco e o livro descreve que quando ele começou o discurso, a gagueira simplesmente sumiu. Ele venceu. E essa ousadia dele aparecia de formas ainda mais profundas. Quando a Malala nasceu, ele fez algo que ninguém fazia. Registrou o nome dela na árvore genealógica da família. Um documento que, por séculos, só tinha nome de homem. Um ato radical. Numa cultura que muitas vezes lamenta o nascimento de meninas, ele celebrou. E disse uma frase que virou o fio condutor da história. Malala será livre como um pássaro. Lindo isso. E essa atitude se estendia a tudo. A relação dele com a esposa, por exemplo, era um casamento por amor, não arranjado, o que já era incomum. Mas ele ia além, ele consultava a esposa abertamente, o que era visto como fraqueza. Outros homens zombavam, sabe? Diziam, ele até pede a opinião dela. O que é fascinante é que o livro mostra como essa rebeldia da família contra as tradições já existia muito antes de qualquer ameaça externa. E para entender a profundidade disso, a gente precisa entender o código cultural Pashtun, o Pashtunwali. Que a Malala descreve em detalhes. Sim, um dos conceitos centrais é o badal, a vingança. E não é só a retaliação, é uma obrigação de honra que alimenta ciclos de violência por gerações. E tem um detalhe cultural no livro ligado a isso que eu achei impressionante.
A explicação do porquê os pastuns raramente dizem obrigado, a palavra manana. Eu nunca tinha pensado nisso. É uma lógica muito particular, né? Que revela uma visão de mundo inteira. A crença é que um favor não se paga com uma palavra, mas com outro favor. Gentileza se paga com gentileza, assim como violência se paga com violência. Não tem espaço para gestos que eles consideram vazios. Exato. Uma dívida de gratidão é tão séria quanto uma dívida de sangue. E é nesse contexto que a figura do Ziaudin se destaca ainda mais. Malala conta que o pai vivia atuando como um mediador de conflitos na aldeia, tentando convencer as famílias a quebrar o ciclo de badala, perdoar. Ele já desafiava a essência do código muito antes de ouvir falar do Talibã. Então, enquanto Ziaudin estava travando essa batalha cultural interna antiga, uma ameaça completamente nova estava se enraizando. E ela não chegou com tanque ou soldado. Chegou com ondas de rádio. Isso, a Mula FM. Exatamente. O livro descreve essa chegada sutil do extremismo através dessa rádio pirata comandada por um homem chamado Maulana Fazlullah. A tática dele foi brilhante de uma forma sinistra. Ele não começou pregando ódio, pelo contrário. Ele conquistou a confiança primeiro. Isso. As mulheres, em particular, ligavam para a rádio com dúvidas do cotidiano, problemas domésticos, e ele aconselhava. Ele se tornou uma figura paterna, um guia confiável dentro de cada casa. É uma tática de propaganda clássica, né? Resolver os pequenos problemas das pessoas para ganhar a confiança que você precisa para mais tarde vender uma ideologia destrutiva. Perfeitamente. E só depois de estabelecer essa confiança é que a agenda mudou. Ele começou a pregar que a vacina contra a pólio era uma conspiração ocidental para esterilizar os muçulmanos, que educação para meninas era anti-islâmica, que televisões, DVDs, música, tudo era haram, pecado. E o livro tem aquele detalhe das mulheres doando as próprias joias, né? Sim, um detalhe vívido. Elas já completamente cativadas, doando suas joias, suas economias, acreditando que estavam garantindo um lugar no paraíso. É muito forte. É um padrão que a gente vê em tantos lugares, essa exploração da fé. E o livro aponta um evento específico que funcionou como um catalisador para tudo isso, que abriu as portas. O terremoto de 2005 foi devastador e a resposta do governo paquistanês foi, lenta, ineficaz. E nesse vácuo deixado pelo Estado, grupos militantes ligados a facções islâmicas foram os primeiros a chegar com ajuda. Eles trouxeram comida, abrigo. Comida, abrigo, montaram hospitais de campanha, fizeram o que o governo não fez. E, com isso, ganharam não só gratidão, mas respeito e lealdade. Eles se tornaram os heróis do momento, o que, claro, deu a eles uma plataforma para a mensagem deles. Com certeza. Os mulás, incluindo o Fazlullah na rádio, usaram a tragédia a seu favor. A mensagem era clara e poderosa. O terremoto não foi um desastre natural, foi um aviso de Deus, um castigo divino. Isso. Um castigo porque o povo do Swat tinha se desviado dos bons costumes por não seguir a Sharia, a lei islâmica à risca. Isso criou um clima de medo e culpa coletiva que o Talibã soube explorar com maestria. Eles ofereceram a causa do sofrimento e, ao mesmo tempo, a única solução. E é no meio desse cenário de medo crescente que uma voz improvável começa a se fazer ouvir. Com o incentivo total do pai, a Malala começa a escrever um diário para a BBC em urdu, sob o pseudônimo de Gul Makai. E o que torna esse diário tão poderoso é a perspectiva, né? Sim, teve uma passagem que ficou muito na minha cabeça, que não era sobre política ou teologia, era sobre o vestido rosa favorito dela. Escreve algo como: resolvi usar meu vestido rosa favorito. Fomos aconselhadas a vestir roupas normais e a esconder os livros sob o véu. De repente, a luta pela educação deixa de ser um conceito abstrato, sabe? É uma menina que não pode usar o vestido preferido para a escola e que precisa esconder os livros como se fosse contrabando. Isso torna a resistência algo dolorosamente palpável. E o momento que transforma tudo de vez é quando o Talibã cumpre a ameaça e proíbe oficialmente as escolas para meninas. A Malala escreve uma frase que resume tudo, né?
Só nos demos conta de quanto a educação é importante quando o Talibã tentou nos roubar esse direito. O simples ato de querer aprender se tornou, de fato, um ato de rebelião. E isso me leva a um conceito que o pai dela descreve no livro que eu achei, assim, aterrorizante. A talibanização particular. É uma distinção crucial. Ele explica que, depois de uma grande operação do exército paquistanês no Vale, o controle mais visível do Talibã diminuiu. Para a maioria das pessoas, a vida parecia ter voltado a uma certa normalidade. As lojas reabriram, as pessoas voltaram para as ruas. Isso. A sensação de perigo generalizado diminuiu. Mas para ativistas que continuavam falando abertamente, como a Malala e o pai dela, a ameaça se tornou direcionada, pessoal. Então o perigo não desapareceu, ele só se tornou mais... cirúrgico. Exatamente. Não era mais um bombardeio aleatório, eram bilhetes com ameaças de morte deixados na porta da escola. Eram telefonemas no meio da noite. A talibanização deixou de ser um projeto social imposto a todos e se tornou uma perseguição pessoal e direta contra as vozes dissidentes. E essa talibanização particular atinge seu clímax no dia 9 de outubro de 2012. O livro reconstrói a atmosfera daquele dia com uma normalidade que chega a doer. Era um dia comum de provas. A Malala conta que a maior preocupação dela era tirar notas boas para não perder o primeiro lugar para a rival acadêmica dela, uma menina chamada Malka Ainur. Preocupações de uma adolescente comum em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Ela descreve a cena dentro do ônibus escolar, que eles chamavam de Dina, as meninas cantando, conversando, o motorista fazendo um truque de mágica para divertir elas. É a banalidade de tudo isso que é tão... É arrepiante. O livro força a gente a se sentar com esse contraste entre a vida pulsando e o horror que estava prestes a acontecer. E então, o ataque. A narração no livro é muito direta, quase clínica. Um jovem de roupas claras para o ônibus e pergunta: "Este é o ônibus da escola Kyushu?" O motorista responde que sim. Enquanto isso, outro jovem sobe pela parte de trás. Ele olha para as meninas e pergunta bem alto: "Quem é Malala?" Ninguém responde, mas todos os olhares se voltam para ela. Instintivamente. E ele dispara 3 vezes. E aqui é importante analisar a justificativa que o próprio Talibã deu para o ataque, que o livro faz questão de incluir. Um porta-voz deles declarou publicamente que o motivo não foi, como muita gente pensa, a campanha dela pela educação das meninas em si. Não. Então qual foi a justificativa oficial deles? Eles alegaram que foi porque ela pregava o secularismo, promovia a cultura ocidental e porque numa entrevista ela tinha dito que o presidente Obama era um dos seus ídolos. Então, a justificativa deles apenas prova que a verdadeira ameaça para eles nunca foi só uma menina querendo ir à escola. Era a ideia que ela representava. Exatamente. A ideia de que uma jovem paquistanesa poderia ter um pensamento próprio, se conectar com o mundo, admirar outras culturas e ainda assim ser fiel à sua fé. A arma mais perigosa que a Malala carregava não era um livro, era a mente aberta dela. Exatamente. E é por isso que a grande força do livro é mostrar que a história da Malala não é apenas sobre o dia do ataque. É sobre a lenta erosão de uma sociedade, sobre como o extremismo se alimenta do vácuo deixado pelo Estado e pela falta de esperança, mas, acima de tudo, é sobre o poder da educação como a mais eficaz ameaça a essas ideologias, e sobre a coragem de uma família que, em cada pequeno gesto diário, ousou ser diferente. Isso me leva a uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar a respeito. O livro detalha como o pai da Malala era constantemente criticado pelos seus próprios conterrâneos por não ser homem o suficiente. Ele era alvo de piadas por valorizar a opinião da esposa, por celebrar o nascimento da filha. Fica a pergunta: o quanto da coragem extraordinária da Malala foi, na verdade, cultivada justamente por esses atos que desafiavam as normas de masculinidade da sua própria cultura? O que isso nos diz sobre de onde vem a verdadeira força e como ela é nutrida no dia a dia? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.